Olá, você que nos acompanha pelo Leia Já. Nós iniciamos mais uma sabatina com os candidatos à Prefeitura de Olinda, Recife, Paulista. E hoje nós recebemos no estúdio do Leia Já o candidato à Prefeitura de Olinda, Vinícius Castelo Branco, e ele que é natural, né, do Recife, mas que mora em Olinda toda a sua vida, né? Ele é um candidato do PT, que tem em sua bancada grandes lideranças do partido e é sua primeira disputa pela eleição majoritária. Ele que é vereador do município e vai conversar com a gente, trazer um pouco da cidade, né, Exatamente. Vinícius? Um prazer te receber aqui. Muito obrigada, né, pela sua disponibilidade de debater a cidade. Eu que agradeço ao Leia Já, agradeço a você por estar se disponibilizando para poder dialogar sobre a cidade de Olinda. Meu nome é, só não tem um branco, mas é Vinícius Castelo. Só que nas sabatinas, fique tranquilo, nas sabatinas justamente eu tinha abordado sobre isso, né? Eu disse, só não tem um branco porque é natural, isso lá na Câmara, na sociedade, muita gente acha pelo próprio sobrenome, né? Vinícius Castelo. E aí a gente tem conversado muito, Tabata, sobre a importância de dialogar sobre a cidade. Eu tenho certeza que ao seu lado e evidentemente nesse espaço maravilhoso do Leia Já, que eu acompanho bastante, a gente vai conseguir de maneira muito descontraída falar sobre a cidade. Muito obrigado e vamos embora para poder falar sobre o futuro e o presente da nossa cidade. Então me desculpa, né? Imagina, é algo que eu já lido já. E aí é totalmente comum. Você chegou dos movimentos sociais, isso. Não é isso, Vini? E aí qual a diferença de uma candidatura, né, de alguém que vem dos movimentos sociais, que nasceu na cidade, sabe as dificuldades da cidade, e o que você trará? Isso é uma pergunta que eu tenho feito a todos os candidatos. Qual será a marca de Vinícius Castelo ao final dessa gestão, né, desses primeiros anos na prefeitura? Tabata, o que eu quero é fazer com que a população de Olinda consiga se perceber como protagonista. É olhar para a cidade e o povo se reconhecer parte dela. É da gente conseguir andar nas periferias, nas comunidades mais vulneráveis e as políticas existirem. É da gente conseguir, de fato, reestruturar uma cidade que está completamente abandonada, esquecida. A desigualdade cada vez mais latente, a criminalidade cada vez mais espalhada, a violência cada vez mais existente no dia a dia da população. É por isso que eu sou candidato, Tabata, porque eu sei de que desigualdade eu estou falando. Eu sei de que realidade de exclusão que eu estou falando. Eu tenho propriedade, porque eu não falo do alto do meu privilégio. Pelo contrário, eu me construí e tive a minha vida transformada pela educação diante de muitas abdicações da minha família, que são trabalhadores e trabalhadoras que precisaram investir em mim para que eu pudesse hoje ter a potencialidade de entender que eu sou uma pessoa que tem agora o compromisso de fazer com que outras pessoas também possam ter a possibilidade de existir. As pessoas na cidade de Olinda estão sobrevivendo. E isso é muito da miséria, da fome, do empobrecimento, da não prioridade de uma gestão que cuida de quem mais precisa. Então, no meu governo, a população mais pobre, vulnerável, da periferia, das comunidades, serão prioridade. E eu quero muito, daqui a 4 anos, se eleito for, conseguir olhar para trás e ver que essas pessoas estão entendendo que há quem queira transformar a sua vida. Saúde é uma questão que sempre surge para o eleitorado, em qualquer pesquisa que se faça, né, sobre as principais demandas da população, a saúde desponta, né? Claro que é algo que está na vida das pessoas. Sim. E é algo urgente, é algo necessário, mas Olinda tem grandes problemáticas e que são antigas, né? Uma delas você tem tocado, mas não é uma situação que vem só no seu programa de governo. É uma situação em comum nos programas de governo dos outros candidatos, dos seus adversários e de eleições anteriores. Me lembro bem, Renildo Calheiros e Eduardo Campos trazendo de volta a maternidade Britse Albuquerque, que você diz, e aí até conseguem trazer de volta, mas a maternidade é aquela questão que a gente estava conversando antes de iniciar a sabatina, né? As pessoas nascem, eu, você e outros candidatos, inclusive, nasceram fora de Olinda, porque não tem maternidade em Olinda. E aí, maternidade é um dos pontos da saúde, mas a gente vê que nos postos de saúde faltam remédios básicos, muitas vezes falta energia para abastecer uma geladeira que tem vacinação, né? Então, são grandes os desafios. E essa questão do Britse Albuquerque, voltando, né? Porque é uma grande demanda da cidade de Olinda. Com certeza, Tabata. E essa perspectiva que a gente vai ter com cuidado da prioridade
da saúde na cidade de Olinda. A saúde é um problema que a gente sabe que é um desafio federal, estadual e municipal. Né? Sempre foi um ponto muito delicado para que a gente pudesse realmente fazer com que as políticas chegassem na ponta. Só que a gente está num momento muito crítico para a cidade de Olinda, porque Olinda é uma cidade que você não pode nascer e você não pode morrer, porque nem vaga no cemitério tem. Essa é a realidade que a gente tem. Não pode nascer porque não tem, evidentemente, qualquer tipo, né, de hospital que dê conta da capacidade para poder fazer com que os olindenses, né, existam e sejam legitimados como olindenses. E a gente vê que há um descaso muito grande com os próprios recursos públicos existentes e disponíveis na cidade de Olinda. Para você que está em casa, você precisa saber que o governo federal, através do SUS, simplesmente consegue destinar um recurso próprio para poder fazer com que a atenção básica seja uma realidade na cidade de Olinda. É um recurso já existente, federal, repassado para o município. O que é que determina se você, que é cidadão, vai ser atendido ou não? A vontade política de um gestor. Ou seja, Tabata, hoje a gente tem a cobertura de 50% de um recurso já existente. Falta capacidade, falta vontade e falta planejamento para fazer com que a atenção básica seja uma prioridade. Então, a gente coloca no plano de governo. A gente vai querer atingir 100%, né, da atenção básica como uma grande prioridade, porque já é um recurso que tem. E para isso, evidentemente, ampliar a maternidade, porque os leitos de obstetrícia na cidade de Olinda diminuiu drasticamente também. Né? Então, tem pautas muito importantes que são caras para a nossa cidade, né, que realmente precisam de uma atenção. Atenção na saúde básica, mas atenção, inclusive, para questões específicas das mulheres com ginecologistas, inclusive, que existem na cidade de Olinda, inclusive das pessoas com deficiência, construindo, inclusive, um núcleo de apoio psicossocial para poder cuidar de maneira integrada da família, das crianças com deficiência, mas, ao mesmo tempo, das mães que também sofrem com um problema de saúde pública, que é a depressão constante, porque não tem um suporte econômico, mas ao mesmo tempo de saúde pública, entendendo como essa cadeia de violência acaba determinando na existência ou não das pessoas. Então a gente está numa cidade vulnerabilizada que o recurso federal, né, e a ministra Nilza Trindade está me apoiando aqui na cidade de Olinda, pode ser determinante com uma equipe técnica que eu me comprometo a fazer com que se torne realidade, que atinja a ponta. Estou dizendo aqui que a gente vai transformar a saúde assim que a gente for eleito? Não, estou dizendo que tem muita coisa que a gente pode fazer. A gente vai modificar ao longo do processo. Não dá para você dizer que vai simplesmente, depois da sua eleição, cumprir com tudo, porque, principalmente atualmente, a gestão municipal, né, fez com que a gestão da saúde simplesmente se tornasse ineficiente. Então, a gente vai ter muito com o que trabalhar, mas tem como fazer, tem como dar e tem como efetivar. E é por isso que eu estou candidato a prefeito na cidade de Olinda. Vini, a sua candidatura a gente acompanhou, né, pelo Leia Já, que você foi construindo, né, tiveram eleições passadas que o PT não conseguiu sair com grandes lideranças. A gente tem Tereza Leitão, que ficou aí várias eleições, achava-se que ia sair como candidata, e aí você conseguiu consenso, né, para sair candidato. Sai aí com grandes lideranças, a própria Tereza como senadora, Humberto Costa como senador, a ex-prefeita do PCdoB, Luciana Santos. Então, você está com um palanque vasto. Agora, na cabeça do eleitor fica, Vini, que você trouxe para ser seu vice uma pessoa que tem um histórico bem bolsonarista. E isso deixa confuso o eleitorado. Certo que ele foi para o PCdoB, mas tem essa trajetória e tem falas bem problemáticas em relação que destoa muito, né, do seu modo de fazer política. Então, na verdade, isso é muito da construção política da cidade, né? O Celso Muniz, ele é a pessoa que mais conseguiu construir empregos diretos e indiretos na cidade de Olinda. É um empresário que, evidentemente, foca muito no desenvolvimento econômico e, evidentemente, interferir na realidade da população, que, inclusive, sofre, né, com um ditado que informa que Olinda é uma cidade dormitório. Isso é muito ruim para o próprio desenvolvimento e geração de emprego e renda e oportunidade dentro de uma cidade. Celso sempre foi muito próximo, inclusive, do próprio partido do PCdoB nesse momento da construção do pátio. Agora, essa questão, né? Celso é uma pessoa de centro. É um empresário que dialoga com outra gama da cidade de Olinda e que a gente aqui está falando sobre um projeto de majoritária, onde, inclusive, a sua construção enquanto pessoa nunca foi torpe, no sentido de credibilidade e confiabilidade do que se é, evidentemente, a própria postura ética dentro de um processo. Agora, é claro que o que foi questionado, e isso é muito também de um processo eleitoral que é legítimo, que todas as pessoas precisam colocar, que precisam cobrar, que precisam dialogar, foi o apoio que ele deu, na verdade, ao candidato
a governo, que foi o Anderson, né? Mas que isso está pacificado, entendendo, inclusive, que é justamente isso. Ele tem um perfil, já foi do PCdoB, está sendo do PCdoB, já foi do PSB, já foi do PT e também já disputou a cidade de Olinda pelo MDB. Né? Então, ele é uma pessoa que, de fato, foca muito no setor empresarial, na geração de emprego e renda. E nesse diálogo a gente conseguiu se encontrar, porque a política ela não pode ser personalíssima. Ela é construída, inclusive, a muitas mãos. Né? Inclusive, justamente, eu acho que os pesos políticos é o que dá condição de governabilidade. A gente não pode pessoalizar Celso, muito menos pessoalizar Vinícius Castelo. É um projeto coletivo de construção que tem a interferência de Luciana Santos, do presidente Lula, de João Campos, de Tereza Leitão, do senador Humberto Costa. A construção política partidária, ela se coloca numa configuração que precisa permear a participação dos atores e não simplesmente pessoalizando e acreditando que é esse tipo de perspectiva individualizada que define toda uma conjuntura que precisa de parceiros e não, evidentemente, de uma participação isolada. Muito pelo contrário. Inclusive, a própria indicação se dá entendendo como é que a construção amplia uma disputa de cidade possível para que a gente consiga atingir o setor empresarial com responsabilidade e compromisso de um plano de governo que eu me coloco aqui para poder discutir, mas também a periferia e a inovação de uma construção de uma pessoa jovem que está vindo para poder revolucionar a política em nome da classe trabalhadora. Eu acho que é muito disso, sabe? Como candidato, mas principalmente como atuação de um vereador que sempre foi atuante, eu sempre confirmei e confirmo, e eu acredito que não há qualquer tipo de questão a respeito sobre poder falar sobre isso, é que eu nunca negociei o direito da classe trabalhadora, muito pelo contrário. Eu acho que eu sou a voz mais ativa ainda hoje, enquanto opositor de uma gestão completamente incompetente do prefeito atual, que nunca foi negociado em nome, evidentemente, de outros né, interesses. E esse projeto é o projeto que Celso se agrega, que participa, que tem ciência e que sabe que ele também é parte de toda essa conjuntura construída a muitas mãos. Quando a gente fala também das suas bandeiras, né, que você citou inicialmente, que será o seu norte caso eleito, a gente pensa numa Olinda que tem um problema grande agora com a questão de pessoas viciadas em drogas e que estão ali expostas, e que é uma questão não só de polícia, né, de dar oportunidade àquelas pessoas saírem das drogas, mas é uma problemática que conversa com outras situações que o município vive, né? Conversa com a questão da vulnerabilidade social, da falta de oportunidade de emprego. E como resolver, então, como equacionar para ajudar aquela população que está ali necessitada e que também ainda traz a questão da insegurança para a população? É muito preocupante a situação, né? Porque, veja, a gente precisa pensar o macro. Como gestor, eu preciso ter compromisso com os cidadãos, com os turistas, com os moradores, mas principalmente com os profissionais que estarão servindo estrategicamente uma gestão que precisa, inclusive, se responsabilizar pelo que é de sua competência. A gente precisa, inclusive, de maneira muito preventiva, entender que o impacto de investimento educacional é o que possibilita, inclusive, a diminuição ou aumento da criminalidade e vulnerabilidade que tem se espalhado dentro da cidade. O que é que eu estou querendo dizer com isso, Tabata? Estou querendo dizer que a consequência de uma possível Cracolândia no início de Olinda é muito do desgaste de uma gestão que se omite a políticas sociais e que não entende, inclusive, da capacidade que precisa ter de um olhar crítico, de lidar sobre isso como um caso de saúde pública. A gente não tem um centro de acolhimento para as pessoas em situação de rua, a gente não tem, inclusive, algo que a gente tem colocado no plano de governo, que é um restaurante popular, para que a gente consiga, inclusive, entender que a Zona Oeste é uma das áreas na cidade de Olinda, onde a vulnerabilidade e a fome é existente de maneira massiva, sendo a cidade de Olinda, onde 35% da população vive com a renda média de R$660. A gente não tem, inclusive, um trabalho técnico qualificado para tirar essas pessoas das drogas, mas não é só tirar de maneira hegemônica. Você vai sair da crise histórica e acabou. Não é assim. Essas pessoas precisam ser recuperadas. E como é que a gente faz isso? De maneira integrada, inclusive com diálogo com a segurança pública, massificando o diálogo com o próprio Estado, para que a Polícia Militar e a Polícia Civil agregue a isto, mas fazendo o básico que uma gestão municipal precisa fazer. A gente tem, inclusive por força da lei, o mínimo estabelecido de guardas municipais, sendo 200, mas atualmente em Olinda só tem 105 guardas municipais, que não tem vídeo monitoramento, que não tem qualquer tipo de qualificação profissional, que não tem capacidade técnica através da gestão para poder
estar preparado para as múltiplas possibilidades, desde lidar com pessoas em situação de rua, até aprender 2, 3 línguas para poder receber melhor pessoas que vêm do mundo todo. Não há uma visão sistêmica do que se é a potencialidade, mas de como reverter as vulnerabilidades dentro de uma cidade que está pedindo socorro. É omissão do poder público em detrimento do salve-se quem puder. Não é essa cidade que eu acredito. Para isso tem que ter coragem, e essa coragem eu tenho, para poder lidar com esses problemas e saber o que fazer. Como é que a gente faz? Buscando recurso, implementando política realmente séria, científica, causando resultados para poder fazer com que aquelas pessoas que estarão do meu lado na gestão sirvam à população da melhor maneira, fazendo com que esses espaços de acolhimento e de ressocialização realmente esteja para poder garantir uma mudança dos quadros dentro da cidade, dialogando com o Estado, dialogando com o governo federal, ampliando inclusive os guardas municipais e capacitando esses guardas municipais, tendo campanhas de socialização. Tem muita coisa para poder fazer. E isso é muito de como o governo ele precisa se preocupar com o antes, o agora e o depois. E esse planejamento simplesmente não existe. E a cidade está jogada às traças, e essa é consequência da miséria, da fome e principalmente da propagação, né, de muitas pessoas nessas condições. Educação é outro tema que não compete somente Exato. ao município, né? Isso é bom deixar claro, porque às vezes até os próprios candidatos gostam de confundir o eleitor em relação a algumas temáticas que são de competência ou não dos municípios. Então, pensando no que é de competência da cidade de Olinda, né? Que a gente tem a educação infantil. E a cidade de Olinda tem grandes problemáticas na educação. Tem lugares alugados, né, escolas que perpassam essa gestão e que continuam sendo espaços alugados. A gente tem questões de falhas de contratos das cuidadoras das creches, que está sempre se rompendo, e aí a creche, que é aquele espaço que é justamente para dar oportunidade não só das crianças estarem no ambiente que elas devem estar, mas para que também essas mães possam ir trabalhar, e com frequência esses contratos são rompidos, e aí fica uma grande problemática para a família. Dias de seleção, de preparação para os professores mensais, acaba que as crianças ficam sem aula. Quando vai pintar a escola, as crianças ficam sem aula. Então, são algumas das problemáticas da educação de Olinda, e que o senhor pretende priorizar quais dessas? Primeiro, entender que hoje, de 28 mil crianças, com uma representação aí de 8% do que é a população olindense, apenas 267 vagas foram criadas para creche no último governo. Eu não sei se a senhora perguntou a mesma coisa para mim em relação a Mirella sobre as vagas, mas ela está propagando por aí que vai criar 700 vagas de creche no próximo governo dela. Né? Eu acho que, além de fato não ter qualquer tipo de vergonha de analisar um governo de 8 anos, né, entendendo que não teve a capacidade de fazer isso na gestão que ela participou, ela também não tem a capacidade de implementar algo que ela teve a possibilidade de fazer e não fez. Então a gente primeiro precisa fazer um diagnósito da cidade. Fala-se em 5 creches, né? Exatamente. Detalhou aqui. Tiveram 8 anos para poder fazer e não fizeram. Muito pelo contrário. Perdeu recurso e verba de creches já existentes que poderiam ser realidades. Volto a repetir, em dados oficiais foram 267 vagas criadas em 8 anos. Então, como é que a gente precisa cuidar da saúde, da educação básica dentro da cidade, entendendo que há um aumento significativo, né, de crianças em situação, né, de descaso, porque, volto a repetir, isso acaba integrando completamente as famílias. A maioria das pessoas que recebem assistência são mães solos, majoritariamente negras. Muitas, inclusive, que acabam não tendo a possibilidade de trabalhar ou de fazer qualquer outra atividade em detrimento da ausência do poder público para poder, inclusive, num bairro como Rio Doce, que é o maior bairro da cidade de Olinda, maior do que muito município, não ter nenhuma creche colocada. Qual é a grande questão? A gestão não tem eficiência. E eu falo isso com base em dados. Eu não gosto aqui de ser sensacionalista. Pelo contrário, eu gosto de falar sobre os fatos. A gente tem 5.567 municípios no Brasil.
Desses, a posição de eficiência técnica da gestão municipal é a posição 4.963. Significa dizer que quase 5 mil municípios têm mais eficiência na aplicabilidade de recurso do que o nosso. Isso é muito do recurso que chega, mas que não tem a capacidade, porque as pessoas não estão onde deveriam estar. Então não adianta prometer que vai fazer creche quando você já constatou a incompetência de não fazer com que isso se torne realidade. O recurso chega, tem como chegar. Tem como a gente bater no Ministério da Educação, inclusive, de ampliar esses recursos através, inclusive, de um planejamento que tem a possibilidade de expandir creche na cidade de Olinda. Então a gente vai querer investir em creche como base, mas a gente precisa, inclusive, cuidar de quem cuida dessas pessoas. Os professores estão adoecidos na cidade de Olinda, Tabata. Estão pedindo socorro. Depois da polícia militar, são os professores os maiores índices de suicídio. Isso muito pelo adoecimento de como a gestão municipal não se responsabiliza por um cuidado continuado com os profissionais que têm a responsabilidade de transformar a vida de pessoas pobres que foram, inclusive, um exemplo claro, está aqui na sua frente. Volto a repetir, eu só tenho hoje perspectiva de vida porque a educação me salvou para que eu pudesse, inclusive, ter a possibilidade de sonhar. As pessoas não estão podendo sonhar, Tabata. E isso é matar através da miserabilidade, exclusão e falta de perspectiva de pessoas que não têm referência. Então, se a gente não cuida do servidor, a gente não cuida das crianças. A gente não cuida dos nossos adolescentes. Então, como é que um servidor, um professor, vai sentir parte da cidade se quando entra na sala de aula não tem nem ventilador? Se o próprio Se a merenda está estragada, né? Exatamente. Se o próprio ar-condicionado está dando curto-circuito. Se a merenda está estragada. Se não tem uma qualificação continuada, se não tem a valorização do seu piso, que tem que lutar muito mais do que ter tranquilidade de educar. E isso é o índice alarmante de burnout nessas profissões que afasta muita gente. Então a gente tem os servidores, os professores como a nossa prioridade de cuidado. Precisamos de gestão de cuidado para que o melhor, né, possibilite o cuidado com a continuidade das nossas crianças, nossa perspectiva futura. E isso passa, inclusive, pela estruturação de escolas, por maior investimento, inclusive, né, em escolas em tempo integral e na ampliação da EJA, que em 2016 tinha 36 e nesse ano atual, de maneira vergonhosa, a gente só tem 12. Eu estou falando de pessoas que, volto a repetir, estão perdendo e sendo tolhidas do sonho de poder possibilitar um futuro melhor e de gente que já não teve, pela miséria que é ser pobre nesse país, a possibilidade de estudar e agora quer, mesmo tardiamente diante de sua vida, ter a possibilidade de participar de um EJA, mas não tem vaga porque não tem, né, de fato, a ampliação desse programa e sim a diminuição. Então a gente precisa estruturar essa cidade. E isso é com investimento, isso é com diálogo, isso é principalmente entendendo que a família e que os professores são parte dessa transformação. A gente já está bem avançado, né, no debate e a gente tem muita coisa para falar, de fato. Sim. Você fala da comunidade LGBT, você fala das questões das comunidades religiosas na cidade. Inclusive, no seu programa de governo, você anunciou recentemente a questão de abrir uma delegacia, né? E a candidata à sucessão fala de que tem um espaço que recebe pessoas LGBTQI+, e que abrirá mais ambulatórios, vagas, né? Isso, para atender essa população. Fala-se em 50 vagas, né, de demanda espontânea. Isso é suficiente para o município de Olinda, né? Olha, veja só, no papel, essa gestão vai dizer para você que tem tudo. Em orçamento, não tem nada, porque política pública nada mais é do que orçamento. Se você não entende públicos específicos, você não pode ter a capacidade de falar como é que você vai aplicar e reverter a realidade dessas pessoas. Olinda não tem nem senso para poder entender, inclusive, qual é essa comunidade, onde é que estão e como atuar estrategicamente. Eu não posso aqui dizer, vou defender, vou falar. Sim, qual é o meu compromisso e responsabilidade enquanto gestor disso? Se eu não entendo que público é dentro da cidade. Se eu não entendo, inclusive, qual é o público de pessoas com deficiência para poder estrategicamente atuar direcionando e entendendo que o mapeamento precisa ser direcionado. Então a gente precisa começar do básico. Eu já tentei colocar um censo na cidade de Olinda. O gestor da continuidade desse governo que ela quer representar não permitiu. Por quê? Porque é muito sobre lacrar e colocar, inclusive, que tem uma política quando está tudo esvaziado no orçamento. Isso é responsabilidade de gestão. E não dizer, para quando for entrevistado publicamente, de que as coisas existem quando só está no papel. Então a gente vai, evidentemente, dar
prioridade para as pessoas que são tratadas com exclusão, porque a gente precisa se aproximar de quem nunca a política chegou, entendeu, Tabita? Então, não só a comunidade LGBT, mas as pessoas com deficiência, as mulheres, especificamente as mães solos, que sempre são muito mais escanteadas dentro da sociedade, as pessoas de outras religiões que são discriminadas por exercer a fé. Enfim, a gente precisa de uma gestão que acolha todas as pessoas. E é esse o meu compromisso. A gente tem pesquisas, né, saindo, e a gente já está caminhando para as eleições mesmo, né? A menos de um mês das eleições. E a gente tem uma pesquisa recente, né? A última pesquisa, que tem você, Mirella e Antônio Campos. Eles com 26... Isabel, né? Não, Isabel. Desculpa. Mirella, Isabel e você, né? Ali na frente... Um empate técnico, os três em primeiro lugar, porque a margem de erro é de 4%, né? Mas o que você tem feito? Qual a sua principal, nesse xadrez eleitoral, as estratégias para despontar lá na frente e para, vamos dizer, sair das arengas, das arestas que estão acontecendo nas eleições de Olinda? Não, primeiro que eu tenho o melhor plano de governo para a cidade de Olinda. Segundo que, se existe uma pessoa que representa a mudança na cidade, novamente está aqui na sua frente. A gente está falando de duas candidatas que uma participou não só do governo, mas também é essa gestão desastrosa, que é descomprometida e que só tem, evidentemente, maquiagem ao invés de política realmente efetiva para a cidade de Olinda. E uma outra que também participou diretamente dessa gestão, que agora fala de mudança. Que mudança é essa, né? Se também você herda uma política que não inicia agora, mas que já tem, inclusive, 2 décadas de presença dentro da cidade. Eu entrei na política em 2019, entendendo, inclusive, que Olinda precisava mudar. É aí onde institucionalmente começa a minha história, me elegendo como vereador e, é claro, entendendo que Olinda precisa de uma nova roupagem, de uma nova experiência de cidade, mais tecnológica, com mais harmonia, com mais diálogo, entendendo, inclusive, que a gente não pode negociar direito de quem sofre tanto. E eu não falo aqui, volto a repetir, do alto do meu prédio. Eu falo, evidentemente, de um local, de um beco, na periferia da cidade olindense, sucateado, e que entende essas múltiplas vulnerabilidades, onde precisam ser superadas com quem tem compromisso com a vida dessas pessoas. Então é olho no olho, pedindo voto, indo para a rua, falando sobre esses projetos e dizendo que Olinda tem como e tem jeito, de fato, de mudar. Só basta as pessoas também darem uma oportunidade, e é isso que eu estou disposto. Pedir voto. Olinda é um berço cultural, né, Vini? Sim. A gente tem pessoas na cidade que fazem cultura o ano inteiro. Sim. E que não são frequentemente valorizadas, né? A gente tem o carnaval e passou o carnaval, né? Olinda deixa isso para lá. A gente está nos minutos finais, né? E aí tem as suas considerações, que você fique à vontade de fazer. Mas eu gostaria que você falasse, então, sobre cultura também. Eu vou falar sobre cultura e já me encaminho para os minutos finais, dizendo que a gente já está há pouco menos de um mês das eleições e os fazedores da cultura que trabalharam no carnaval desse ano não receberam nem pelo que foi trabalhado. Que a cidade de Olinda, os moradores do sítio histórico estão saindo porque não se veem mais existindo ali, porque as suas casas, 5 horas da manhã, estão sendo arrombadas, porque as mulheres estão com medo de serem estupradas, porque não há qualquer tipo de política que consiga dialogar com o morador, com o ambulante, com o comerciante, com foliões, porque não há o respeito ao nosso patrimônio, à nossa história, não há o respeito à nossa ancestralidade, não há respeito ao que há de mais potente na cultura. Olinda é uma cidade que precisa ser preservada, porque ela é muito potente e existe para além do Brasil. E para isso que eu estou candidato, porque eu acredito que a gente pode ser muito melhor do que o agora, porque a gente pode, inclusive, fazer com que as pessoas tenham a possibilidade de existir e que a gente possa ser múltiplo, entendendo que não só do sítio histórico, mas a periferia existe algo pulsante que é o amor por essa cidade. É esse amor que me coloca nessa condição, de fazer com que o povo seja respeitado através de quem não aguenta mais tanta violência e que passe, através de muito amor, fazer com que as políticas cheguem até as pessoas. Meu nome é Vinícius, meu número é 13 e Olinda vai mudar. Obrigada, Vinícius, pela disponibilidade mais uma vez, Obrigado. sua e da sua equipe. E a gente agradece a você que nos acompanhou pelo Leajá nessa sabatina com Vinícius Castelo, candidato à Prefeitura de Olinda. A gente agradece a sua audiência e continuamos com as sabatinas aos candidatos de Olinda, Recife e Paulista.